Que é a tal da candidíase, Renato? A candidíase é a proliferação de um fungo, normalmente a Candida albicans, né? O mais importante para a gente saber é isso, que ela acontece quando existe uma situação de desequilíbrio no nosso organismo, né? Então, esse fungo, ele faz parte da nossa flora vaginal e ele tá lá como comensal. Então, ele existe naturalmente na nossa flora vaginal, na nossa pele, existe no do nosso marido, tá lá esse fungo, né? Mas quando que ele explode, que ele acontece, que ele causa sintomas, né? Quando existe um desequilíbrio no nosso organismo, a gente vai falar mais sobre isso, e aí ele prolifera demais e causa sintomas muito irritativos. Então, a característica dos sintomas do fungo é que ele é muito irritativo, ele não passa despercebido, né? Então, é muita vermelhidão, é sensibilidade local, coceira, né? Uma coceira louca e um corrimento que ele é mais grumoso. Ele é branco, né? Pastoso, grumoso. Ele é mais sólido até, parece que tem Parece uma partículas. coalhada, né? Exato. Exatamente isso. Então, dificilmente uma candidíase passa despercebida, porque a mulher fica lá naquela irritação e ela não consegue ter relação, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se concentrar mais em nada, dificilmente ela consegue ficar um dia sem o tratamento, né? Então, essa é a questão. E aquelas mulheres que têm de repetição, então? Pelo amor de Deus. É, exatamente. Vai um mês, passa um mês sem, depois vem, depois vem. Então, se você tiver mais do que 3 episódios em um ano, já é uma característica de candidíase de repetição, né? E a gente tem que olhar para quem nisso? Para o nosso corpo. O nosso corpo tá, ó, dando um sinal que alguma coisa não tá legal, né? Porque a culpa, entre aspas, não é da Cândida. A culpa é de um organismo que não está saudável, que está em desequilíbrio. E aí existem os fatores locais e os fatores sistêmicos que podem predispor a candidíase. E aí é que vem a história, né? Como elas percebem e às vezes demoram, né? Ah, eu vou ver se passa. Pois é. Olha, o nosso organismo, ele tem um poder de reparação que é impressionante, sabe? O nosso organismo, ele é assim, quanto mais eu estudo sobre o organismo humano, mais eu vejo um milagre em cada coisa, de verdade. Então, o nosso organismo, ele tem um poder de reparação, porém, muitas das vezes a gente precisa de uma ajuda para a gente cuidar do episódio de candidíase. Então, vamos lá. O que, que a gente faz quando você está no episódio agudo? Quando você está lá com a coceira, com o corrimento pastoso, inchada, com sensibilidade, não consegue fazer xixi que arde, você precisa tratar com antifúngico. Aí o seu médico, ele vai ver se ele passa o antifúngico via oral e o antifúngico tópico e, às vezes, ele trata o parceiro também, tá? Então, tem indicação de muitas vezes, principalmente se for de repetição, tratar o parceiro. Depois que você trata esse episódio, porque existem vários antifúngicos, tá, gente? O seu médico vai ver qual que é o ideal para você. Mas depois que você passa esse episódio, uma coisa é uma candidíase que aconteceu pontualmente, né? Então, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Outra coisa é quando ela acontece várias vezes. Quando ela acontece várias vezes, a gente tem que encontrar qual que é o seu fator gatilho para a candidíase. Então, o seu médico, conversando com você, ele vai o quê? Fazer uma entrevista com você e vai descobrir qual que é o principal gatilho que te dá essa candidíase de repetição. Aí eu vou contar para vocês quais são os principais aqui, né? Ó, o método contraceptivo. Então, a gente sabe, né, que os anticoncepcionais via oral, né, tipo a pílula, ela pode predispor você a ter candidíase de repetição. Então, por vezes, né, tem que trocar o método, né? Um outro fator que é, na minha opinião, o mais frequente é a alimentação. Então, a alimentação, Mone, você sabe Não mais do dá. que ninguém. Meu Deus, a Se gente não é o que a gente cuidarem, come mesmo, não é? exatamente. E aí que tá, né? Se conspira com vários fatores. Quer terminar os fatores para depois eu rematar com a alimentação? Vamos. Então, olha só, contraceptivos, né? A alimentação, que aí a gente vai falar sobre os alimentos que são piores para a Cândida, né? Quais são os alimentos que são piores e quais
que são melhores, que têm um fator de proteção para a candidíase. Qual que é o outro fator? Estresse, né? Estresse. Se a gente fica estressado, a nossa imunidade vai lá no pé, e aquele desequilíbrio que eu contei, que é o cenário, né, favorável para a candidíase, acontece quando a nossa imunidade cai, né? Então, quando a gente está estressado, a nossa imunidade vai lá no pé, e aquelas mulheres que têm o órgão de choque, que é a região genital, pipoca a candidíase, né? Então, é por isso que na pandemia, gente, eu, pelo menos, tive assim, triplicaram as candidíases. As pacientes que estavam super estáveis, sem candidíase, porque o estresse, né? Tá lá, o estresse. Qual é o quarto fator? Fatores locais, que aí a gente pode detalhar também. Então, tem fatores locais que favorecem a candidíase aparecer, né? Então, a cândida, como um fungo, ela gosta de ambiente quente, úmido, né? Então, se você tá com uma calça apertada, se você tá com um biquíni molhado, se você tem esses fatores locais, isso predispõe. Outra coisa, produtos químicos. Muitas mulheres não sabem como realizar a higiene íntima adequadamente. Gente, isso é muito importante. A higiene íntima e a microbiota vaginal, né? Porque uma vez que você mexe com a higiene íntima, você mexe com a microbiota vaginal, e a microbiota vaginal que não tá legal, aparece candidíase. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso organismo, né? Então, além dos fatores locais que pode acontecer, por exemplo, numa praia, que você está de biquíni molhado e tudo, tem os hábitos de higiene que a gente tem todos os dias, né? Para saber como fazer, como realizar a higiene íntima de maneira adequada, não colocar produtos químicos em excesso, porque você prejudica a sua flora vaginal. O outro fator é o ciclo circadiano. Então, a higiene do sono, gente. O sono é tudo nessa vida. O sono é reparador, não é? Não dá para não falar dele, né? Não dá. Então, esses são os principais. Aí, depois deles, tem alguns aqui. Quando eu olhar para baixo, eu fiz anotações, tá, gente? Para eu não perder coisas para falar para vocês. Tem duas outras coisas importantes. Quando você usa algumas medicações tipo antibiótico, então tem algumas mulheres que vão se identificar aqui, quero até ouvir. Você está tratando a sinusite. Estou tratando infecção urinária, inclusive. Tomei um antibiótico, fico com candidíase. Sim. Então, o antibiótico pode levar a isso. E a outra coisa é a desbiose intestinal, né, Mônica? Então, a desbiose intestinal, ela interfere no nosso organismo como um todo, inclusive no nosso sistema genital, e pode predispor a candidíase. Só isso, gente, de fatores. Apenas, até porque essa desbiose intestinal, hoje a gente sabe que também, né, tem essa desbiose vaginal e que pode ir lá para o útero, né? E aí a gente sabe que tem relação com atrapalhar a nossa fertilidade. Porque imagina só, né? Cândida ali no lugar que é a porta aberta e pode até matar os bichinhos, né, Renata? Exatamente. Então, eu vou pegar esse gancho. Posso pegar esse gancho para falar da microbiota vaginal? Sim. Então, gente, o que acontece? A microbiota vaginal é o seguinte: quando a gente menstrua pela primeira vez, lá na adolescência, a gente começa a produzir o estrogênio, que é o hormônio feminino, né? O hormônio da mulher. Esse hormônio, ele estimula os lactobacilos, que são as bactérias que existem normalmente na nossa flora vaginal e são nossos soldadinhos. É muito interessante que eles estejam ali bombando, entendeu? Eles estejam ali bonitinhos porque eles são a nossa frota, né, de defesa. Aí eles produzem o ácido lático. O ácido lático deixa o pH vaginal entre 3,5 e 4,5, mais ou menos. Então, o pH vaginal nosso é ácido, né? Isso é uma defesa do nosso organismo, né? Então, veja como é bonita a fisiologia. E, além dos lactobacilos, ao contrário da flora intestinal, que tem milhões de bactérias, milhões e milhões de bactérias, a flora vaginal, ela tem mais ou menos umas 20, né? A gente tem poucas bactérias ali, vamos dizer, poucos subtipos de bactérias. E fungos, como a cândida, e todo mundo vive em harmonia. Se você quebra esse ciclo, por exemplo, a candidíase. Quando a candidíase começa a proliferar, Moni, aí a gente vai entrar no tópico da live. Ela deixa o pH vaginal mais ácido ainda, né? Deixa muito ácido. E esse ambiente inflamatório,
ácido, ele é hostil para o espermatozoide, né? Uhum. Então, isso pode prejudicar a fertilidade da mulher. Então, eu queria dizer aqui que a candidíase, ela não é uma causa de infertilidade como se fosse uma sentença. Para as Uhum. mulheres não pegarem isso e falar, nossa, eu tenho candidíase, eu não vou engravidar. Não Sim. é assim, né? Não é assim. Porém, a candidíase, principalmente a candidíase de repetição, torna, sim, um ambiente vaginal hostil ao Uhum. espermatozoide. E se você, que nem você disse, você mata os bichinhos ali, eles não conseguem subir até a trompa, como é Já que vai é, engravidar, gente? Não é exatamente. verdade? Ou seja, né, faz parte da limpeza do aquário, porque, como eu digo, não dá para estar 100%, sei lá, tem gente que, eu vou fazer indução, faz 6 meses de indução, que na verdade nem talvez precisaria, e esquece da alimentação. Ou regula o sono e não faz atividade física, tem que cuidar do corpo como um todo. Então, como a Rê disse, não é um atestado de infertilidade, mas ela atrapalha e muitas vezes a gente não olha para isso, fala, nossa, tinha relação? Tem sim, porque se eu estou tendo uma candidíase de repetição, eu posso estar com a imunidade baixa, ou veio porque eu estou muito estressada, que também conspira em acabar com a imunidade, né? Ou não estou dormindo bem, não estou cuidando do ciclo e estou me alimentando. E aí o que vem a calhar é que não adianta você tomar um antibiótico atrás do outro ou ter candidíase 6 vezes por ano se você não mudar o que você come, porque de fato, principalmente o açúcar, gente, não é açúcar só de adição, é açúcar que está escondido nos alimentos, tanto industrializados quanto os alimentos feitos. Aquele cafezinho coado que lá fizeram com açúcar, mas eu não pus. Mas tem. O açúcar, ele é o alimento principal que alimenta bactérias e fungos. Então, se você não parar de consumir para alimentar os bichinhos, você não sara. Não tem como melhorar. Aí vai ficar com a coceira toda hora. Aí fica correndo do namorado, do marido, porque ninguém merece, né, ter relação sexual com toda esse desconforto, né? Não dá. Exatamente. Aliás, você pegou num ponto que eu queria dizer, ainda bem que você falou para não esquecer. Indiretamente, veja como a candidíase pode atrapalhar na fertilidade, porque alguém que está no episódio agudo de candidíase, gente, não consegue ter relação, não consegue, dói, né? Arde. Nossa, Então, Deus. é um fator para você não ter relação, né? E se você tem mês sim, mês não, e cada vez que você tem o episódio, você fica 10 dias aí sensível, dolorida, então veja, isso te atrapalha muito, né? E, como a Moni falou, é um sinalizador que se a microbiota vaginal está ruim, está mostrando que alguma coisa está em desequilíbrio no seu organismo. Uhum. Então, a gente tem que tentar parar essas arestas antes de engravidar, né? Ou para engravidar, né? E o açúcar, como você disse, é assim, é o combustível para Cândida, né? Então, é a massa, é o refrigerante, é o doce, como você disse, é o açúcar que está embutido nos alimentos, né? Os industrializados, isso torna o nosso organismo mais inflamado, e além Uhum. de estar mais inflamado e você piorar o seu intestino, que a gente pode até falar na sequência da desbiose intestinal, você está alimentando a candidíase. Então, isso não tem como você querer fazer um tratamento para candidíase de repetição sem mexer na alimentação. Fato. E essa alimentação, a gente tem que pensar também que pode estar tendo tanto estímulo de insulina que tem a questão da farinha, né? Que vira açúcar também. Então, comer farinha, é o pão de manhã, a bolacha no lanchinho, o suco adoçado, o refrigerante. Mas até coisa salgada, a massa de uma coxinha, a massa do pastel, do churros, gente, salgadinho, Sim, biscoito. Tudo isso daí vai alimentar a cândida, né? Então, não só produtos industrializados que tem gente que, mas o que é, né? É desde o achocolatado, o laticínio também é um caos para infecção de urina e para candidíase. Então, danoninho, todos esses iogurtezinhos de mercado, o próprio leite, mesmo que vocês sejam bezerrinhas, parem, porque não dá para vocês terem a qualidade de vida e toda hora
voltar a cândida porque aí não tem qualidade, se incomoda com a roupa, com a calcinha, fica irritadíssima. Eu já atendi pacientes assim que faltava arrancar o couro de tão estressada, né, de querer sumir, porque é muito incômodo, tá incomodada sentada em pé, na noite durante o sono não consegue dormir porque tá coçando, tá ardendo, tá tudo. Não, e Então, tem outra, como você disse, a cândida, ela leva um ciclo, infelizmente, um ciclo vicioso de inflamação no organismo, porque a candidíase libera citocinas inflamatórias que deixam a mulher irritada, além do fator local de estar coçando, doendo, enfim, tem essas citocinas que deixam a mulher irritadíssima, né? Isso é um fato. Fato que você falou, perfeito. Gestantes podem ter candidíase? Se gestantes podem ter candidíase? Sim. Sim, gente, né? olha só. Na grávida, tá? Em toda grávida, a imunidade cai, né? Essa imunidade caindo, olha que bonito, só um parênteses aqui, tá? Olha que bonito que é o nosso organismo. Por que a imunidade da grávida cai? Porque 50% do serzinho que está sendo criado no seu ventre tem a genética do seu parceiro. Então, se a sua imunidade estiver bombando, você vai fazer anticorpos contra o seu neném. E a natureza não quer isso. Então, a sua imunidade de todas as grávidas, tá? De todas as grávidas. A imunidade da grávida cai para você não fazer anticorpos contra o seu próprio bebê. Então, essa é a natureza linda que a gente tem. Porém, a grávida fica mais suscetível às infecções que dependem da imunidade. Por exemplo, a cândida, né? Então, aquela mulher que às vezes estava ali, tinha uma candidíase vez ou nunca, na gravidez pode ter mais frequentemente, por causa da imunidade. Então, ela tem que ficar mais atenta à alimentação, ao ciclo circadiano e aos fatores locais, né? Porém, se você tiver a candidíase na gravidez, existem antifúngicos que você pode usar, mas eles são os tópicos. O antifúngico via oral, grávida não pode usar. Então, o seu obstetra, né, ginecologista obstetra, vai focar no antifúngico local, tá? Porque ele não pode usar nada via oral de antifúngico na gravidez. Tá? E existe algum exame para fazer para detectar ou simplesmente o exame clínico? Olha, gente, a candidíase, o diagnóstico da candidíase é essencialmente clínico. Graças a Deus, é algo que você consegue olhar e falar assim, é candidíase. Eu não preciso de nenhum exame, gente. Eu não preciso. Eu sei que é candidíase. Porém, se você quiser saber, às vezes, Mone, quando a paciente tem candidíase de repetição, a gente pede uma cultura de secreção vaginal com pesquisa da cândida, porque existem alguns subtipos de cândida que são mais refratárias ao tratamento. Então, a grande maioria da candidíase, ela é causada pela Candida albicans, né, que é a mais frequente. Agora, se essa mulher tiver a Candida glabrata, que é um outro tipo de cândida, essa cândida, ela responde mais à nistatina e não aos imidazólicos, ou seja, seu obstetra, seu ginecologista vai saber que tem que ter um outro tipo de antifúngico para essa cândida. Então, na candidíase de repetição, a gente pede a cultura de secreção vaginal com pesquisa de cândida, que é o exame para a gente confirmar a presença de cândida, justamente para a gente saber se existe algum subtipo mais raro da cândida lá. Uau! Muito e mais difícil de tratar. Agora, Papa Nicolau não é para ver candidíase, tá, gente? Só um parênteses. Papa Nicolau é para ver prevenção de câncer de útero. A gente pede a cultura de secreção vaginal.